Olá, queridos, muito bem, nós estamos agora no terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica e bom ter aí a sua companhia, bom aí ter a sua participação nesse programa e lembrando que nós estamos estudando o plano de Deus, o plano divino para Israel, mesmo em meio à infidelidade, o que nos remete a pensar sobre que Deus, Ele cumpre a sua palavra, Ele cumpre cabalmente tudo aquilo que Ele promete. É por isso que Ele fala e vela para cumprir. Ele mesmo diz, porque eu falo e eu velo para cumprir a minha palavra. Nós ainda vemos Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo assim, se nós formos infiéis a Ele, Ele permanece fiel a nós, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, nós estamos aqui nesta noite tratando de um Deus absolutamente fiel com relação ao povo de Israel ou aquilo que Ele prometeu ao povo de Israel, mais propriamente as alianças que Ele realizou. Deus realizou várias alianças e nós estamos evidenciando aqui os feitos de uma aliança muito importante, que foi a aliança davídica, a aliança que Deus fez com o rei Davi. Davi, que era um homem, sim, cheio de dificuldades, cheio de limitações, todavia, era um homem segundo o coração de Deus, né? Está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, o que o Senhor mesmo fala, achei Davi, um homem segundo o meu coração. E nós vemos e tiramos algumas lições preciosíssimas aqui, sobre a vida de Davi, o final da sua vida, e da vida de Salomão, seu filho, seu sucessor. E nós vemos que lá no final do segundo livro de Samuel, nós vemos que Salomão compra um terreno, Salomão quer construir um templo, adquire materiais, faz alianças, enfim, ele consegue inúmeros, uma quantidade imensurável de material para construir o templo, inclusive Araúna, ele quer lhe dar o lugar, quer lhe dar o terreno, tudo. Ele disse, não, se é para o Senhor, eu não posso receber assim, eu quero pagar, e pagar caro, porque eu não quero dar ao Senhor algo que não me custe nada. Então, aqui nós já vimos um princípio de adoração. Nós já vimos aqui, desde a fundação, ou desde o início da construção do templo, nós vemos assim as manifestações de Davi, ou os seus gestos já apontando para a finalidade da construção do templo, ou uma das finalidades principais, que era adorar a Deus, que era engrandecer a presença do Senhor. E Davi quer construir o templo, mas aí o Senhor diz que não. Quem vai construir é Salomão, seu filho. E nós vemos aqui que o ato de construir e edificar esse templo se tornou um ato nobre, um propósito absolutamente ou grandemente, né, glorioso de Salomão. Edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, é o que está escrito em 1 Reis capítulo 5, versículo de número 5. Então, todo o templo ele foi revestido de ouro, teve o lugar santíssimo, suas paredes, o teto, o piso, tudo era de ouro puro. Então, era uma obra suntuosa, era algo muito pujante, digamos assim, algo fabuloso. E isso tudo tinha um propósito, né? Nós estaremos agora, então, vendo sobre a construção do Templo de Salomão, e eu falei no início do programa de hoje que o que está escrito no Velho Testamento, o seu propósito maior é apontar para o Novo. E isso apontava para o Novo. Desde que quando o povo congregava-se em tendas, né, na sua peregrinação no deserto, apesar de o Senhor se fazer presente ali,
mas em todo o tempo Deus já tinha em vista, né, evangelista Wallace, a construção do templo, um lugar onde o povo pudesse se juntar para adorar e exaltar o Senhor, evidenciar a presença de Deus e evidenciar, digamos que assim, o monoteísmo, era o único Deus, era o Deus de Israel. Esse é o Deus que nós servimos. Então, o templo, ele serve para isso, para agregar, para juntar, né? Então, essa atitude de construir o templo se tornou um propósito nobre, né? Perfeito. Isso é interessante, como o senhor leu em 1 Reis 5:5, demonstra aí que Salomão ele tinha princípios esses certamente repassados por seu pai, Davi. E, parafraseando aqui o autor bíblico, ele diz que era para a adoração do meu Deus, o Senhor. E é importante nós chegarmos nesse ponto da construção, posto que Davi queria construir o templo, pastor Elias. Era desejo do coração de Davi. A palavra de Deus vem dizer que Davi, ele guardou materiais para que fosse celebrada a construção do templo, e ele planejou, ele realizou plantas arquitetônicas, né, para a construção do templo. E isso está em 1 Crônicas 28, do 11 ao 19. Mas foi impedido por intermédio do profeta Natã. Isso está em 2 Samuel 7, do verso 4 ao verso 13. Não por muitos desvios de conduta, mas por conta das guerras e das mortes. Isso está em 1 Crônica, do capítulo 22, verso 8. Então, Davi, ele tinha esse desejo no seu coração de construir, mas próprio Davi, em um discurso à sociedade da época, apresentando seu filho Salomão, apresentando para aquela sociedade, digamos, eclesiástica da época, ele vai discursar e vai dizer os motivos de não poder construir e passar essa autoridade ao seu filho. E me permita fazer a leitura, 1 Crônicas, capítulo 28, verso 5 e 6, e diz assim, isso é Davi falando, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele meu filho Salomão para sentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Nós começamos a nossa programação aqui da Escola Bíblica tratando de que foi o próprio Senhor Deus que nominou a Salomão. Davi, ele não sabia nem o nome do filho, mas o Senhor já sabia. E o próprio Senhor dá o nome a Salomão, um homem de paz. Apesar de que no seu nascimento, o profeta Natã, ele dá o nome a ele de Gedidias, né, na nossa linguagem. Mas quer dizer o amado do Senhor, o amado de Iavé. Olha só o amor que Deus nutria por Salomão, claro, por através do amor que tinha a Davi, um homem segundo o seu coração. Mas aqui nós tratamos especificamente da construção do templo, onde o Senhor queria ser exaltado e ser glorificado. Mas, para tanto, a construção daquele templo deveria ser realizada por mãos limpas, e assim ele escolhe a Salomão. O comentarista da nossa revista, em um dos comentários bíblicos, ele diz assim, muito maiores do que a construção de um templo, a construção de uma dinastia que não teria fim. 2 Samuel 7, 14 ao 16, quer dizer o seguinte, que muito maior do que a honra de construir aquele templo, era a honra de manter sob o trono de Israel uma linhagem davídica, uma dinastia por onde adviria o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus, anos a posteriori. Então, isso é que é maravilhoso nessa história da nossa revista bíblica. Graças a Deus, muito bem. E a gente vê e percebe, evangelista Wallace, que no templo Deus se manifestava, no templo Deus se apresentava, Deus manifestava a sua presença. E desde lá,
para cá, o Senhor vem apontando sobre essa presença, sobre o templo e sobre essa relação que há da presença de Deus com o templo. E agora depois da redenção, agora já na dispensação da graça, agora para conosco, o Senhor usa o apóstolo Paulo para dizer que nós somos templo, né? Que nós somos morada, nós somos o lugar de habitação do Espírito Santo de Deus. Nós temos pelo menos 2 referências, isso no Novo Testamento, em 1 Coríntios. Isso é muito importante, porque é um lugar que o Senhor santifica. Desde o Velho Testamento, o lugar que o Senhor escolheu para construir o templo, e nós vemos isso na reconstrução do templo, que é em 2 Crônicas, nós vemos que o Senhor diz assim no capítulo 7, versículo 16, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, a Bíblia diz que o próprio Deus escolheu e santificou. Então, a casa de Deus, a igreja e o templo do Espírito Santo, que no caso agora somos nós, é alvo ou é resultado, é fruto de escolha ou de um processo de seleção do próprio Deus. É por isso que ele diz assim, vós não vos escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, isso passa pelo crivo de seleção do próprio Deus. E ele diz assim, santifiquei esta casa. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, e agora nós já estamos evidenciando o segundo subtópico, que é sobre o templo do Espírito Santo, nós somos designados para a santificação. O apóstolo Paulo diz que nós não fomos chamados para a impureza, nós não fomos chamados para a sujeira, para a desonra, para aquilo que desagrada a Deus. Não, nós somos chamados para santificar-se, ou para a santificação na presença de Deus. E é muito importante nós evidenciarmos o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16, para ratificar que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E há muitas pessoas que não evidenciam ou não tratam com relevância esse aspecto que o próprio Senhor usa. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, nos diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 também, falando sobre esse templo que somos nós, que nós somos a habitação do Senhor, a habitação do Espírito de Deus. Eu ouvi uma certa feita alguém dizendo que há uma diferença entre morar num lugar e habitar. Quando se mora num lugar, não propriamente ele tem uma relação profunda com o lugar, não propriamente ele é dali, ele não tem afinidade assim com o lugar, mas quando ele habita, propriamente dito, se fala dessa proximidade, dessa afinidade que a pessoa tem com o lugar. Então, o Espírito de Deus, nós, na condição de templos do Espírito de Deus, ele quer que nós tenhamos essa afinidade com ele e ele quer, cada dia, cultivar esse alinhamento, essa afinidade, essa sincronia com o morador desta casa, na verdade, com o habitante deste templo, que é o Espírito Santo de Deus. O evangelista Wallach vai evidenciar aqui que nesse templo que o Senhor construiu, ou usou Salomão para construir, o Senhor manifesta a sua glória. O Senhor manifesta a sua glória. E isso não só uma vez, né? 2 vezes, mas ele ainda vai evidenciar aqui também sobre a importância dessa construção do templo ou desse templo, né, do Espírito que somos nós.
Perfeito, pastor Elias. Nos aproximando aqui dos comentários finais, é interessante nós percebermos que essa presença de Deus no templo, construído por Salomão, numa linguagem teológica, seria uma teofania, né? Uma manifestação de Deus ali presente no templo. E, historicamente, nós percebemos isso no estudo bíblico, que por conta disso, dos crentes, dos seguidores, daquelas pessoas que estavam ali em adoração ao Senhor, eles passam a ter uma idolatria templária, que nós veremos que por conta de tais fatos desce o juízo de Deus e o templo é destruído e Israel é levado cativo. Mas para que você possa entender que como no Antigo Testamento tudo aponta para o Novo Testamento, ou numa outra linguagem, o veterotestamentário aponta para o Novo Testamento, nós percebemos aqui que a manifestação do Senhor, onde o Senhor sempre quis habitar, não foi num templo construído de ouro, ou de prata, ou de metais preciosos, mas sempre foi no coração, no interior do ser humano. E é por isso que essa manifestação gloriosa no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, tratando sobre isso, em nós, em mim, no pastor Elias, em você que nos assiste, como templo e morada do Espírito Santo, é uma assertiva mais do que verdadeira. O Senhor Jesus, em Marcos capítulo 14, verso 5, 8, diz assim: eu derribarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Ou seja, Jesus estava se referindo ali à sua morte na cruz do Calvário, no madeiro, mas a sua ressurreição, e com a sua ressurreição, a glória que habitaria dentro de cada ser humano. Então, por isso que é importante esse apontamento da importância do templo para aquela época, mas que Israel não soube tirar o proveito necessário espiritual para aquele momento. Mas o Senhor está apontando sempre para o Novo Testamento, para que nós possamos ter a ideia, para que aquelas pessoas daquela época pudessem ter a concepção de que no futuro próximo, Jesus Cristo viria sobre a cruz do madeiro e levaria consigo todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, e em nossos corações habitaria eternamente. Graças a Deus. Muito bem, evangelista Alec. Nós já estamos partindo já para o término do programa de hoje, mas nós queremos evidenciar que nesse tempo, nessa atualidade, é muito importante que você e eu, que nós não deixemos de congregar. Nós precisamos, a sua vida espiritual plena, ela precisa dessa comunhão, dessa interação, não é isso, evangelista? Dessa comungação que nós temos lá na congregação, lá na igreja. É por isso que igreja é eclésia, é o corpo de Cristo, é um conjunto de membros. E eu e você somos membros. E um membro fora do corpo, ele não possui vida, ele não tem permanência viva. Então, é necessário, nós estamos evidenciando isso porque há muitas pessoas que depreciam ou desvalorizam o ato de congregar e não dão a devida importância para isso e acabam que vão se esfriando e acabam que vão sendo levados por essa ideia e acabam que morrendo, porque a tendência do membro, quando está separado do tronco, do corpo principal, é o que? É morrer. É por isso que Hebreus, capítulo de número 10, versículo 25, a palavra de Deus nos diz assim: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Não deixando. Então, não deixe de congregar, não troque por nada essa interação, essa comunhão que você tem com os irmãos fraternos lá na congregação. Então, isso é de grande valia, de grande importância para a tua sobrevivência espiritual. Ok, irmãos? E através disso, o Senhor se manifesta, porque a casa, a glória, a casa de Deus, a casa do Senhor, ela foi feita justamente
para que nós nos juntássemos nela com um fim maior ali de adorar o Senhor, e o Senhor fez o plano e fez a promessa de habitar nela e manifestar ali, porque nesta casa o seu nome estaria perpetuamente. Então, Deus fala, não é, com a gente, Deus se manifesta com a gente, as nossas vidas em outros lugares. Todavia, a casa de Deus é um lugar específico para isso. Então, eu e você jamais devemos abrir mão de estar na casa do Senhor, de estar na igreja. Portanto, procure uma congregação, procure congregar, procure ter um líder aí, e Deus vai te abençoar de uma maneira gloriosa, ok? Nós já estamos partindo aqui para o término do programa, propriamente dito. Vamos agora ouvir as considerações finais. Evangelista Wallace estará fazendo suas considerações finais deste programa, e na próxima lição nós estaremos estudando algo mais ainda glorioso da parte de Deus. É verdade. Nós estamos muito felizes com o início desse trimestre, né? E felizes pelos resultados alcançados no trimestre anterior. Felizes por resgatarmos, percebemos muitos irmãos, muitas igrejas resgatando o espírito de amor, de alegria, de confraternização nas escolas bíblicas. E isso tem sido um incentivo para que nós continuemos essa programação, porque assim somos abençoados e podemos abençoar outras pessoas. Fiquem com Deus, nós agradecemos a sua audiência, dizendo para você que não falte a sua escola bíblica no domingo aí. Certamente você estará, professor, professora, abençoando muitas vidas, muitos lares. Creia, os resultados alcançados no trimestre anterior foram surpreendentes, e nós pretendemos, em nome do Senhor Jesus, bater mais uma meta nesse terceiro trimestre para a honra e glória do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós, só citando bem rapidamente, até porque na próxima lição, que é a lição de número 2 deste terceiro trimestre de 2021, nós estaremos estudando sobre o reino dividido, Jeroboão e Roboão, que levou à divisão do reino de Israel. Então é muito importante que você esteja por dentro e não perca um só programa da escola bíblica. As demais lições são as seguintes: Acabe e o profeta Elias, a lição de número 3, depois a próxima, Elias e os profetas de Acera e Baal, o reinado de Acasias, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor, o ministério de Eliseu, Naamã é curado da lepra, o reinado de Joás, o cativeiro de Israel, reino do norte, o reinado de Ezequias, o reinado de Josias e o cativeiro de Judá. Então, esta revista que trata sobre o plano divino para Israel em meio à infidelidade, ela é muito gloriosa e apresenta muitas lições para serem aplicadas na nossa vida. Deus abençoe a sua vida. Deus te guarde, Deus guarde cada um dos coordenadores de escola bíblica, professores que têm se dedicado, que têm feito o melhor aí. Deus te abençoe de uma maneira poderosa. Pastor Marcos Melo não pôde estar conosco hoje, mas logo, logo estará conosco, e assim será uma bênção, né, evangelista Wallace? Então vamos orar agora, agradecendo ao Senhor. Evangelista Wallace que estará nos despedindo em oração, e nós louvamos a Deus pela sua honrosa audiência. Deus te abençoe e nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos, enaltecemos o teu santo nome. Nós te agradecemos por esta programação, nós agradecemos pela vida desse telespectador. Esteja com ele, seja com ele, alimente esse espírito adorador, leva a escola bíblica dominical no domingo, abençoa o nosso pastor da nossa igreja, o pastor Salles Batista, e toda a sua família. Esse projeto da escola bíblica que o Senhor colocou em seu coração, que o Senhor possa, Pai, levar à frente para a honra e glória do nome do teu Filho Jesus Cristo. Nós te agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Queremos agradecer também a todos os pastores que auxiliam o pastor, nosso pastor presidente, pastor Salles. Queremos agradecer ao pastor Salles e todos os coordenadores de escola bíblica.
Deus abençoe a sua vida aí e tenha amanhã uma excelente escola para a glória de Deus.